Mas hoje eu não quero falar sobre José. Eu quero falar de sonhos, mas quero pegar 3 personagens que, na verdade, agiram juntos. 3 personagens que são pouco falados, são falados só uma vez por ano. Mas eu vou falar deles hoje. Quero que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Hoje nós vamos falar de sonhos, a partir desta passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 2. Diz assim: Ora, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns homens sábios vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Pois nós temos visto a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Ouvindo estas coisas, o rei Herodes ficou preocupado, e toda Jerusalém com ele. E quando ele tinha reunido todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, exigiu-lhes onde havia de nascer o Cristo. E disseram-lhe: Em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, na terra de Judá, não és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti virá um governador, que há de governar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando os homens sábios em particular, inquiriu diligentemente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, tragam-me a palavra novamente, para que eu também vá e o adore. Tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até chegar e parar por sobre o lugar onde estava o menino. E vendo a estrela, regozijaram-se com grande júbilo. E entrando na casa, eles viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo avisados por Deus em sonho, para que não retornassem para Herodes, eles partiram para a sua terra, por outro caminho. Essa passagem ela é muito conhecida e ela é muito pregada, muito falada, quando a gente comemora o Natal. Mas eu quero, na verdade, desta palavra, extrair algumas coisas importantes sobre sonho, sobre sonhar. Todos nós temos sonhos, todos nós temos desejos, todos nós temos propósitos, alvos, promessas de Deus. E essa passagem nos mostra algumas coisas sobre sonhos. Primeiro que a gente vê é que os 3 homens, eles sonharam com os olhos no céu. Eles viram a estrela no céu. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando você e eu fomos salvos, fomos chamados e fomos colocados com um propósito, nós temos que olhar e sonhar com os olhos no céu, com os olhos aonde Deus colocou a nossa vista. Deus, quando te chamou, Ele te chamou e me chamou com um propósito, com algo definido, com um planejamento a ser cumprido na nossa vida. E quando nós estamos sonhando com os olhos no céu, nós passamos a entender aquilo que Deus sonhou para nós. Porque Deus tem um sonho no coração dele para cada um de nós. E quando nós sonhamos com os olhos no céu, nós sonhamos de acordo com o sonho que Deus tem para nós. Então a nossa vida ela começa a andar nos trilhos, ela começa a ser dirigida para onde Deus quer que a gente vá. Esses homens, eles viram a estrela no céu, e a partir de ver a estrela no céu, eles começaram então a seguir aquela estrela, porque eles entenderam que aquela estrela levaria eles até aonde Jesus estava nascendo. A segunda parte aqui diz que eles sonharam com os olhos na palavra. A gente vê que Herodes não conhecia a palavra. Ele ficou assustado, ficou apavorado quando soube que Jesus ia nascer.
e ele não sabia onde. Mas a palavra diz aqui que eles citaram o profeta Miqueias, que no capítulo 5, versículo 2 diz: Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá o meu povo Israel. Eles conheciam a palavra. Assim que Herodes perguntou aonde havia de nascer o menino, imediatamente eles citaram a palavra, eles citaram Miqueias. Então eles sonhavam com os olhos no céu e sonhavam também com os olhos na palavra. Eles conheciam a palavra. Eles citaram a palavra porque conheciam a palavra. E eles conheciam a palavra porque liam a palavra. E liam a palavra porque eles sonhavam com essa palavra. E aqui eu quero meditar com vocês. Todos nós conhecemos a palavra. A gente lê a palavra. Agora, será que a gente sonha com o que está escrito na palavra? Será que o meu sonho ele está de acordo com a palavra de Deus? Quando eu olho e sonho com os meus olhos voltados para o céu, eu sonho buscando aquilo que Deus sonhou para mim. Mas quando eu sonho olhando a palavra, lendo a palavra, aí eu sonho com aquilo que Deus quer para mim. A forma com que Deus quer agir na minha vida está aqui na palavra de Deus. Quando você coloca os seus sonhos de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, quando você ora de acordo com a palavra de Deus, quando você caminha de acordo com a palavra de Deus, os seus sonhos passam a estar alinhados com os sonhos de Deus. Então a sua vida começa a prosperar. Então a sua vida começa a ser encaminhada da maneira que Deus quer. Porque a vontade dele está aqui na sua palavra. Então quando eu sonho com os meus olhos na palavra, eu passo a conhecer o que Deus tem sonhado para mim. Eu passo a conhecer como Deus age na minha vida e como a minha vida vai ser dirigida de acordo com a palavra de Deus. Mas esses homens, eles sonharam também com os olhos em Deus. Nós vimos aqui que quando eles chegaram lá, a palavra diz que eles viram Jesus nos braços de Maria e eles reconheceram que Jesus era Deus. E eles se prostraram e entregaram os presentes. Mas a vida de sonho desses homens não parou por aí. A gente vê aqui pela palavra que Herodes tinha advertido eles para que eles vissem aonde Jesus tinha nascido, voltassem para lá e contassem para ele aonde Jesus tinha nascido. Mas Deus apareceu em sonho para eles e disse para eles não voltarem para lá, para eles voltarem por um outro caminho. Então nós vemos aqui que os sonhos que você sonha com os olhos de Deus são sonhos que advertem. A palavra diz que Deus os advertiu em sonho, dizendo: os planos de vocês são voltarem por determinado caminho, mas os meus planos para a vida de vocês não é esse caminho, é outro caminho. Então, os sonhos de Deus, além de advertir, eles também dão discernimento. Além de dar discernimento, eles direcionam. A palavra diz que Deus os enviou por um outro caminho. Não diz qual caminho. Deus criou um outro caminho para que eles voltassem, porque Deus tinha um plano na vida deles. E Deus tinha um plano na vida de Jesus. Então, querido, perceba que quando você sonha com os olhos do céu, quando você sonha com os olhos na palavra, quando você sonha com os olhos de Deus, a tua vida ela é totalmente dirigida por Deus. Deus aparece a você em sonhos, Deus fala com você através da palavra, Deus fala com você através de pessoas, Deus fala com você através de situações, de circunstâncias. Deus está falando com você a todo momento. Mas o importante é que os seus sonhos estejam alinhados com os sonhos de Deus.
Sonhe com os seus olhos no céu. Sonhe com os seus olhos na palavra. E sonhe com os olhos de Deus. Continuando aqui, a palavra diz que o sonho deles, o sonho de Deus para eles, os conduziu a um lugar de descanso, a sua terra. Então eles voltaram em segurança. Deus mudou o caminho deles, criou um novo caminho para que eles voltassem em segurança. Querido, a palavra de Deus diz que Deus traz à existência coisas que não existem. Deus cria caminhos onde não há caminho. Deus cria portas onde não há porta. Desde que você sonhe com os olhos no céu, com os olhos na palavra e com os olhos de Deus. Alinhe os seus sonhos com os sonhos de Deus. Descubra através da oração e da leitura da palavra o que Deus sonhou para você. Deus tem um sonho lindo para a sua vida. Deus tem um projeto para a sua vida. Basta que você se permita a sonhar os sonhos de Deus. E então, assim como aqueles 3 homens, você também será dirigido. Você andará por caminhos que Deus vai criar. Muitas vezes Deus vai falar, não é esse caminho que eu tenho para você. Eu vou criar um outro caminho para você. Para que você seja conduzido a uma terra de descanso. Para que você seja conduzido para encontrar tudo aquilo que eu tenho preparado para você. Esse é o sonho que está no coração de Deus para a sua vida e para a minha vida. Eu quero terminar dizendo que quando nós tomamos como exemplo a vida, esta passagem que nós lemos, dos 3 homens sábios que foram lá adorar a Jesus, nós vemos que eles sonharam, eles foram dirigidos até Jesus, e a primeira coisa que eles fizeram ao ver Jesus, eles se prostraram e adoraram Jesus. Jesus, ele é digno de louvor, digno de adoração. A palavra de Deus diz que Deus procura entre nós pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Nós precisamos adorar a Deus, porque quando nós adoramos a Deus, quando nós nos prostramos diante de Deus, Deus coloca em nós os sonhos que Ele tem para nós. Deus criou um novo caminho para eles, depois que eles adoraram a Deus, depois que eles serviram a Deus. Então Deus apareceu em sonho para eles e mudou a trajetória deles. Querido, eu creio que Deus tem uma trajetória específica para a tua vida, uma trajetória traçada no céu. E essa trajetória está no coração de Deus, está na palavra de Deus. Passe a sonhar olhando para o céu, passe a sonhar olhando para a palavra, e passe a sonhar olhando com os olhos de Deus. E você vai ver que você vai passar a enxergar coisas que você não enxergava. Você vai começar a enxergar caminhos novos aonde não havia. Você vai enxergar tudo aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus grave esta palavra no seu coração. E que você busque sempre sonhar. Sonhar. Nós precisamos sonhar. Sonhar coisas de Deus para nós. Nós precisamos orar de acordo com a palavra, porque a palavra nos mostra e nos traz a vontade de Deus para cada um de nós. Que você guarde esta palavra no teu coração e que você passe a sonhar de acordo com a vontade de Deus para a tua vida. Amém, queridos?